Vamos lá, pessoal, continuar aqui com nossos números racionais, certo? Nós já falamos de números naturais, já falamos de números inteiros, certo? E estamos aqui com nossos números racionais. Também na aula passada nós falamos sobre eles, só que nós vamos avançar um pouquinho aqui sobre os conhecimentos dos números racionais. Esse mês nós vamos estar falando de módulo, viu? Módulo dos números racionais, certo? E aí nós vamos ver aqui o que é módulo. Primeiro símbolo de módulo é esse aqui, esses dois tracinhos aqui, ok? É o símbolo de módulo. Sempre que eu for escrever módulo de um número, eu preciso escrevê-lo aqui. Aí ele diz aí, denominamos o módulo de ou valor absoluto, módulo ou valor absoluto, a mesma coisa. De um número relacionando a distância desse número até a origem, até a origem, achei estranho, da reta numérica, que eu sei isso aqui de cor e achei estranho o nome, desculpem. Então, a representação do módulo que eu já falei aqui para vocês, o módulo dos números racionais mais 7/3 e menos 7/3 é 7/3, pois essa é a distância de cada um deles até a origem. Calma aí, vocês vão já entender, porque eu vou trazer uma reta numérica para mostrar que é isso que ele está falando, distância. Uma observação antes que eu esqueça, que módulo ele é sempre positivo. Não existe módulo negativo, ok? Por quê? Porque módulo, ele é a distância da origem, deixa eu adiantar aqui, da origem, eu tenho aqui essa reta, que a origem dela é aqui. Então, eu tenho bem aqui, 1, 2, 3. Quem é o módulo de 2? É 2. Por quê? Porque o módulo é isso aqui, ó, esse espaço aqui. Essa distância que eu tenho 2 unidades de distância aí, ó. Da origem, que é o 0, até chegar ao 2. Eu tenho 2 unidades, ok? Só adiantando, mas vamos ver bem aqui, mais na frente nós temos bem aqui. Eu trouxe a reta para vocês verem que facilita um pouco. Então, vamos lá, está aqui. O oposto ou simétrico de um número racional. O professor já falou disso, mas é bom a gente lembrar, não é não? Aí, observe agora a representação geométrica dos números 5/2 e menos 5/2. Aí está aqui, menos 5/2, não sei se dá para vocês verem direitinho. Aqui é menos 5/2 e aqui é 5/2. Aí ele está dizendo as distâncias iguais. Por que distâncias iguais? Nós temos bem aqui a nossa reta dos números inteiros, que tem a origem aqui, 0. Para cá são todos os números positivos, para cá são todos os números negativos. Direita positivo, esquerda negativo. E aí, nós vamos ver aqui os módulos desse número. Professor, quem é o módulo de menos 5? O módulo de menos 5 é 5/2. E quem é o módulo de mais 5? O módulo de mais 5 também é 5/2. Mas por quê? Se um é positivo, o outro é negativo. É porque assim, não é o oposto, não é o contrário, certo? É o módulo ou simétrico, é a simetria dele, que é isso. É isso aqui, ó. Nada mais, nada menos do que esses espaçozinhos aqui, ó. Certo? Entenderam? É a distância que ele está daqui, ó. Eu estou a 100 metros de lá de casa, distância, isso é distância, certo? Então, a distância que este número está da origem aqui do 0, certo? É quem vai determinar o módulo dele, ok? Aí, veja que os pontos A e B estão situados à mesma distância da origem. Quando dois números racionais segundo a mesma distância da origem, 0, os chamamos de números opostos ou simétricos. Dizemos, então, que os números racionais 5/2 e menos 5/2 são opostos ou simétricos. Os números racionais menos 2 e 2 são opostos ou simétricos. Os números racionais menos 1 e 1 são opostos ou simétricos, ok? Quando eu tenho um número negativo, ele é oposto a um número positivo. Quando eu tenho um positivo, ele é oposto ao número negativo, certo? Mas o módulo não tem nada a ver com o oposto, ok?
O módulo é a distância do zero até onde está o número. Por exemplo, se tem 3 unidades do zero até certo número, a distância dele. Por exemplo, se eu aumentasse essa reta aqui, bem aqui eu tenho o número 3, por exemplo. Eu tenho bem aqui o número 3. Qual é a distância do 0 até o 3 na reta? São 3 unidades. Então, o simétrico de 3 seria 3. Mas quem seria o oposto de 3? Menos 3. Deu para sair menos 3? Então, agora nós vamos ver aqui a comparação, né? De números racionais. Não sei se ficou bem claro para vocês. Qualquer coisa eu tirar dúvida lá no grupo se não tiver ficado bem clara a questão do oposto e do oposto, simétrico e módulo, viu? Comparação de números racionais. Você se lembra do conceito de ordem e os símbolos utilizados para representá-lo? Quando colocamos os números corretamente na reta, eles são organizados da esquerda para a direita, posicionando os menores à esquerda e os maiores à direita. Vejamos, por exemplo, como o menos 1 está à direita do menos 3, representado graficamente menos 3, ó, menos 3 menor que menos 1. Vocês devem estar pensando, professor, como é que pode 3 menor do que 1? Não é 3, é menos 3 menor que 1. O 0 está à direita de menos 1, o que representa que 0 é maior que menos 1. Não existe, professor. Existe. Nos números racionais existe, números inteiros existe. 1 sobre 2 está à direita do 0. 0 é menor que 1 sobre 2, o meio, quer dizer, claro, aqui deu para entender, né? Um meio eu tenho 1 e mais a metade de outro, é maior que 0, claro. Vamos aqui para a reta para vocês entenderem direitinho. Aí nós temos aqui a reta, bem que eu tenho o 0, para cá eu tenho os números positivos e para cá eu tenho os números negativos. Quando os meus números eles estão à esquerda do 0, eles são menor do que 0. Claro, quando eles estão à direita, eles são maior que 0. Por isso que ele disse aqui que menos 3 é menor que 1. A gente falta não conseguir entender. Eu ainda lembro da minha professora Oneide me dizendo, me explicando que menos 3, por exemplo, era menor que 1. E eu não consegui entender porque 3 é 3 unidades e 1 é 1 unidade, como era que era menor do que 1. Só que nós temos que ter uma atenção para este amigo sinal. É menos 3. Quando eu tenho menos 3, digamos assim que eu estou devendo 3. Quando eu tenho menos 1, eu só estou devendo 1. A conta é menor, né? Então é isso, pessoal. Está aqui na reta, ó. Aqui eu tenho 0. Para cá eu vou crescendo. 1, 2, 3, 4, 5. Vai aumentando a unidade. Não é isso? Aqui eu vou diminuindo. Eu tenho menos 1. Eu deixei de ter 1. Aqui, menos 2. Deixei de ter 2. Menos 3. Deixei de ter 3. Então, quando o número negativo, ó, quanto maior ele for, menor é o seu valor absoluto, ok? Então, nós estamos falando aqui de comparação de número. Se eu disser menos 2 e menos 5, quem é maior? Menos 2 ou menos 5? Menos 2 é maior, não é isso? Então, isso é comparação. Aqui é para vocês aprenderem a identificar entre esses números quem é maior, quem é menor ou quem são iguais, ok? Só um exemplo aqui. Só para mostrar aqui para vocês bem que direitinho na reta. Se vocês não entenderem, não tem problema. Se for possível, a gente faz até aqueles videozinhos que eu faço para corrigir as aulas. Tá bom? Não dá nem para ver direito aqui. Só um exemplo aqui. Aí nós temos a reta aqui, ó. 0, 1, 2. Menos 1 e menos 2. Se vocês observarem, nós temos números aqui, ó, fracionários, que são números racionais aqui, ó. Nós temos aqui 5 quartos, dá nem para ver direito, que está entre 1 e 2, não é isso? Aí nós temos menos 0,4, que é a mesma coisa que 4 décimo, que está aqui entre o 0 e o menos 1. Só para vocês verem a posição dos números aqui na reta numérica.
Nós temos a primeira reta que nós conhecemos, dos números naturais, que ela é numerada de 0 até o infinito, né? Eu vou fazer a reta do tamanho que eu quiser. Depois nós aprendemos aquela dos números inteiros, que são os positivos e os negativos, positivo para a direita, negativo para a esquerda, nós acabamos de ver ela. E aí nós temos aqui os números racionais na reta. Onde é que ficam esses números, professora? Eles ficam assim, aqui, ó, nesse espaço entre os números inteiros, certo? Porque quando eu tenho 4/10, por exemplo, eu não tenho o inteiro, entendeu? Eu tenho 4/10, eu tenho um pedacinho de um inteiro. E é por isso que eles ficam aqui, ó. Eu não posso fazer essa reta aqui, ó. Dizer que bem aqui eu tenho 4/10, bem aqui. Se aqui é uma unidade, se eu determinar que isso aqui é uma unidade, aqui tem que ser 1. Entendeu? Então, eles ficam aqui, ó, entre os números, esses númerozinho menor de que uma unidade. Ou uma unidade mais uma fração da outra unidade. Não sei se vocês estão me entendendo. Acredito que sim, porque nós já vimos no começo do conteúdo que os números racionais, eles representam, né? Que eles representam uma parte do todo, ok? Então, era isso a nossa aula. Eu vou estar lá no grupo de WhatsApp para tirar as dúvidas com vocês, tá bom? Boa aula, até a próxima. Vamos estudar, e tirar 10.